Olá, família Invest Cripto, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Samuel de Assis e hoje nós estamos aqui para fazer uma panorâmica do mercado de hoje, ok? Lembrando mais uma vez, nós não estamos aqui recomendando nem compra e nem vendas de ativo, mas estamos simplesmente compartilhando conhecimento, beleza? Então, sem mais, bora pro vídeo. Família, como sempre, nós vamos estar falando um pouco sobre a movimentação do Bitcoin, tá? Quem não está acompanhando aí os nossos vídeos pode não estar entendendo muito bem o que está acontecendo, ok? Então já se inscreve no canal, você que não é inscrito, deixa aquele like e ativa o sininho aí para você não perder nenhuma, nenhum dos nossos vídeos, beleza? Bom, família, aqui como vocês podem ver, nós estamos tendo o Bitcoin, né, ainda dentro desse range. Nós precisamos ver ele testar esses topos, né, e romper, né. Aí sim nós pensamos em uma boa operação para o Bitcoin, né. Porém, ele está fazendo movimentos aqui. Ele está fazendo movimentos aqui bem. Eu vou pegar desse fundo aqui, ó. Ele está fazendo movimentos aqui bem dentro de um canal, né, dentro de um range, né? E eu não vou ficar falando muito sobre ele, né? Quem acompanhou os vídeos aí sabe quais as intenções de operações aqui. O Bitcoin teve operações, porém eu não estou operando o Bitcoin pelo fato dele estar ainda dentro desse range, né? Operar range geralmente é pedir para tomar stop. Hoje eu fiz uma operaçãozinha aqui na nossa SPX, tá? O meu ponto de entrada foi aqui, ó, nessa região, foi nesse traçado, tá? Eu entrei aí a 1, a 2,70, 2,17, né? Aqui foi meu ponto de entrada. Meu objetivo foi aqui, ó, 3%. Samuel, onde foi seu stop? Fundo. Ah, mas Samuel, você perdeu 3 para 1. Sim, meu objetivo não era aqui, meu objetivo era mais acima. Era pegar esse topo aqui, ó. Ó, pegar aí uns 14, de 10 a 14%, né? Stop aqui, ó, no, no fundo, certo? E aí eu fui subindo stop gain. Porém, quando ele chegou nessa região, ele deixou para mim um candle indecisivo, né? Ele abriu e da forma que ele abriu, ele já começou a navegar para baixo, lembrando que eu estou no H4 e o estocástico começou a virar, né? Então eu decidi sair, vou esperar um pivô, se eu ver uma boa entrada, eu entro novamente, né? Peguei aí uns 3% aí nele hoje, tá bom, né? Tá bom demais. Bolsa de valores, B3, a nossa amiga querida B3. Nem apaguei meus desenhos aqui do gráfico, deixa eu colocar nos 5 minutos, que eu gosto de operar nos 5 minutos. Depois que eu entro nos 5 minutos, eu coloco no minuto só para acompanhar a movimentação aí do mercado. Família, eu não fiz muitas operações, tá? Eu fiz, acho que umas duas operações aqui só. Deixa eu colocar aqui para mostrar onde eu fiz os trades. Pera aí. Vou colocar aqui para ela mostrar para mim aonde foi. Onde eu coloquei os preços. Pera aí. Propriedades gráficas. Operações. Exibir trades. Ok, beleza. Ah, lembra que no vídeo de ontem eu falei que ele estava dentro desse range, né? E aí, se ele rompesse esse topo,
provavelmente ele ia buscar esse alvo, então buscou o alvo, certo? Porém eu não fiz essa entrada. Eu fiz duas operações aqui no índice, tá? Fiz duas operações no índice. Qual foi a minha primeira operação no índice? Essa aqui, ó. Compra. Deixa eu mudar a cor aqui para vocês ficar visualizar melhor. Eu fiz a compra aqui, tá? Meu alvo. Eu não trabalhei com... meu alvo aqui foi mais ou menos essa região aqui de cima, ó. Melhor, peraí. Meu alvo foi para buscar aqui em cima, tá? Só que, como eu falei para vocês, eu tenho trailing stop aqui. E aí, por algum motivo, meu stop foi nessa formação de candle, voltou e me estopou aqui no stop gain, tá? Eu peguei alguns pontinhos aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Eu peguei aqui alguns pontinhos. Quantos pontos eu fiz aqui, ó? Fiz 30 pontos, tá bom? 30 pontos aí, tá bom demais, né? Não é muita coisa, mas é melhor do que um loss. E aí, ó, como vocês podem ver, eu tenho alguns desenhos na tela, né? Eu tenho o range, né, que era alvo lá em cima, beleza? Já bateu o alvo. Só que tem um detalhe, vamos ver se vai... Ó, tem um detalhe aqui com esse retângulo. Lembra que eu falei ontem, no vídeo de ontem, que se ele rompesse esse topo, ele ia buscar alvo aqui em cima, que era o topo do range. Lembra? Então, hoje ele aconteceu a mesma coisa, ó. Ele rompeu o range e foi aonde? Começou a trabalhar nas partes superior desse retângulo, tá? Família, hoje eu operei com o meu gráfico da forma que você está vendo aqui, ó, sem média, sem estocástico, sem RSI, sem nada, só volume, tá? Hoje eu fui só no price action puro, legítimo, que é o que? Ação de preço com volume, tá? Quem faz price action e não utiliza volume, não é que está errado, tá? Mas você tem mais vantagem operando price action com volume, porque você tem mais confiabilidade na sua avaliação, tá? Eu esqueci de desabilitar meu trailing stop aqui, por isso que eu tomei esse stop, tá? Aqui, ó, para vocês ver, eu fiz duas operações só hoje, tá? Duas operações. Eu poderia muito bem ter desabilitado aqui meu trailing stop e levar meu stop até lá em cima, ó, pela compra que eu fiz aqui, ó, não passei aperto nenhuma vez, certo? Foi um trade bem sossegado. Se eu tivesse segurado ele, dava para me pegar aqui uns 1000 pontos, 1200 pontos, ó, de boa, né? Não passei sufoco nenhuma vez, beleza? Qual foi o critério que eu usei aqui, ó, pra gente operar? Vocês estão vendo, pra mim fazer essa entrada, vocês estão vendo que o meu gráfico tá com algumas marcações, né? Ó, eu tenho uma linha azul aqui, certo? É topo do de ontem, topo, uma resistência de ontem, tá? Tem uma aqui que é uma roxinha, que é a mínima de hoje, tá ok? É a mínima de hoje. Tenho aqui uma LTA, tá? De hoje, lembrando que essa LTA é de hoje. E aí o que acontece? O que aconteceu no índice para mim fazer esse trade? Ele abriu aqui nessa região, foi lá em cima, voltou e fechou aqui, tá? Quando ele abriu aqui, ó, né, ele já fez esse movimento. Segurou onde? A mínima, né? Ah, mas não dá pra gente ver por que ele segurou nessa mínima. Vamos voltar um pouquinho para trás para vocês verem o porquê que ele segurou nessa mínima. Nossa!
coincidência, rapaz, olha. Era fundo, era fundo do range. Lembra que eu falei pra você no rompimento dele, tal, isso ontem? Era fundo dele. Nossa, que coincidência, não? Tá, mas isso não vem ao caso. Vou explicar a minha entrada, por que que eu entrei, ó. Ele veio, fez isso, certo? Segurou na mínima, foi lá, tentou romper topo, tá? Esse movimento, isso aqui, ó, que o ativo fez aqui, ó, nessa região, ó, isso aqui, ó, pera aí, deixa eu... Isso aqui, ó, chama-se falso rompimento, tá? Falso é com L. Falso rompimento. Por que é um falso rompimento? Nota que o ativo, ele foi para cima, ele rompeu, fechou acima, tá? Para caracterizar um rompimento, ele tem que fechar acima, não pode deixar pavio e voltar. Ele tem que fechar acima, ele fechou acima. Porém, eu não operei ele pelo fato que ele não fez aqui um afastamento bem detalhado, né? Logo em seguida, o Kendo já voltou para dentro, tá? Isso aqui para mim chama-se um falso rompimento. Dava para mim enfiar uma compra, né? Se eu fosse operar falso rompimento, dava para mim enfiar uma compra nessa região, tá? Quando ele volta, e alvo aqui no fundo, tá? Como vocês podem ver, provavelmente eu seria estopado, porque eu quis não entrar, eu quis não entrar nesse rompimento, pelo fato de nós estarmos numa tendência de alta, tá? E operar contra a tendência dá dinheiro, dá, mas você tem que ser ligeiro para operar contra a tendência. Voltando aqui no meu movimento, ó, ele fez esse movimento, tá? Fez o falso rompimento, voltou, segurou na LTB, ou, perdão, na LTA, deixou um doji, tá? Quando ele abriu aqui, eu nem esperei o fechamento desse candle, tá? Foi comprado um pouquinho acima por causa não é um delay, né? Ele fala assim, tipo, quando você abre uma ordem, ele tem um... Agora eu esqueci o nome. Tipo ali, uma margem que você pode comprar, né? O meu tá configurado até, se eu não me engano, 30 pontos, né? E aí ele me deu aqui, ele me deu essa melhor entrada aqui. Beleza, tá válida, tá? Só que daí, ó, conforme ele foi subindo, o meu trailing stop acionou, né? E eu esqueci de desabilitar ele. E aí ele subiu aqui e eu tomei um stop loss, um stop gain, na verdade, tá? Mas o meu conceito de entrada foi pelo fato dele ter segurado aqui na LTB, né? E pode notar que em nenhum dos momentos eu passei aperto, eu passei apuro, certo? Então foi uma entrada excepcional, beleza? Ah, tinha marcado uma segunda operação, tá? Uma segunda operação. Qual foi a segunda operação? Essa aqui. Nota que aqui, ó, nós temos uma resistência. Por que uma resistência? Porque quando ele veio dessa subida, ele veio, corrigiu, tá? E começou de novo o movimento dele para cima. E aqui ele deu uma pequena congestionada, tá? Aonde seria meu ponto de entrada que eu tinha marcado? Aqui, ponto de entrada, tá? Ele veio, ele tocou lá em cima, veio, tocou embaixo, tá? Poderia ter deixado uma ordem de compra aqui, beleza? E aí ele começou a trabalhar aqui dentro, ó. Só que por que eu não realizei essa compra? Porque na verdade eu estava desapercebido. Eu não lembro o que eu fui fazer aqui e quando eu voltei ele já tinha rompido aqui, aí eu deixei quieto, tá?
mas a minha compra seria aqui e mais uma vez eu teria um trade aí bem produtivo. Mas eu não fiz essa operação. Minha segunda operação, ela ocorreu aqui em cima, tá? Bem próximo aqui à região de topos, tá bom? Foi um trade bem arriscado, tá? Mas eu resolvi fazê-lo. Objetivo curto, né, família? Como vocês podem ver aqui, ó. E eu vou explicar o porquê que eu entrei aqui também. Quando nós viemos aqui, ó, do rompimento desse padrão aqui, dessa congestão, quando ele conseguiu romper, nota que ele fez novamente toque na estrutura de baixo. Tivesse feito uma compra aqui, onde seria meu alvo? Aqui, tá? Topo, tá? Ele fez aqui a movimentaçãozinha, beleza. E aí, eu não comprei no rompimento de pivô. Por quê? Não era saudável esse movimento, tá? Era mais saudável esse. Mas note volume, ó. Volume. Tá vendo? O volume vinha numa tendência de queda. Tá vendo? Então, por esse motivo, não comprei esse rompimento. O que eu esperei o ativo fazer? Deixa eu limpar aqui. Eu esperei o ativo fazer a movimentação dele aqui, ir lá no topo, marquei a minha resistência aqui em cima, tá? E esperei ele vir aonde? No toque aqui, ó. Já deixei uma ordem aqui. Pode ver que ela pegou bem no final do pavio, né? E aí, eu vim com ela aqui em cima, tá? Meu alvo era essa região. E aí, eu executei ela aqui, ó. Tá? Então, eu tive um ganho aí. Teve mais alguma operação aqui? Não. Ao meu ponto de vista, não teve. Por que motivo? Deixa eu limpar aqui esses desenhos. Nota que o fundo que eu tinha aqui no mercado era esse. Deixa eu mudar a cor aqui para vocês entenderem melhor. Aonde eu tinha um fundo? Aqui, ó. Aqui para mim era um fundo, tá? Ele foi lá, ele tocou aqui de novo, ó, dava para mim fazer uma compra aqui com o objetivo de topo de canal, tá? Ele bateu lá, beleza. E nota que quando ele bateu lá, ele fez esse movimento, rompeu esse fundo, tá? E aí, o que é tendência? Como que você identifica uma tendência? Quando ele tem esse tipo de movimento, tá? Por que uma tendência de alta? Porque ele vinha numa alta, mudou a tendência, ele vinha numa alta, teve uma correção, rompeu o topo, tá? E continuou o movimento dele para cima. Então, obviamente, isso aqui era um movimento de alta, tá? E quando eu sei que terminou o movimento de alta, quando eu vejo esse tipo de movimento, ó, ele vem, fez, foi, tá? É mais aceitável ele vir fazer esse toque aqui e tentar de novo, tá? É um movimento saudável do mercado, ok? Meu ponto de compra seria aqui, ó, nesse toque. Eu nunca entro simplesmente no rompimento aqui, porque muitas das vezes ele faz rompimento falso e eu sou estopado, como eu já fui outras vezes. Meu stop fica aqui, tá? E meu objetivo, né? Esse aqui quando tá assim, ó, eu boto aqui no alvo, no topo, ou então eu nem fico com alvo, eu deixo ele ir aqui e eu vou só trabalhando meu trailing stop. E por que eu não entrei aqui, ó? Ó, nota que aqui eu tinha um fundo, certo? Minha região de fundo, mais uma vez, era essa aqui. Por que eu não fiz uma operação de trade aqui? Porque o que aconteceu ali, ó, ele vinha do movimento de alta, tá? Deixou um topo, deixou um fundo. Deixa eu aumentar mais essa. Deixou outro topo, tá? E perdeu o fundo. Ele perdeu esse fundo. Caramba, quando eu tento colocar, fica mais para baixo ainda. Aí, ó. Ele perdeu esse fundo.
dois sinais que me indicam aqui uma reversão de tendência, tá? Tô falando do movimento de hoje. Eu tenho um topo, dois topos, topo duplo. Geralmente quer dizer para você que o ativo ele tem um alvo abaixo, tá? O alvo abaixo, tá bom? Mudou aqui, ó, mudou a tendência. Por quê? Porque ele deixou dois topos, ele não teve força para romper o topo anterior. Então isso está falando para mim que ele chegou aqui a um patamar que bem perigoso, né? E o segundo sinal que ele me deu aqui que não seria uma boa compra, ele perdeu fundo, tá? Então, quando você vem no movimento de tendência e ele perde o fundo, geralmente ele vem para fazer o famoso ombro cabeça a ombro para descer, tá? Ele não chegou a formar aqui um ombro cabeça a ombro, beleza? Mas ele perdeu esse fundo e o outro fundo que ele renovou também, né, foi na mesma altura. Isso identifica o que? Triplo topo, tá? Então, só pelo fato dele ter perdido o fundo e não ter renovado o topo e ter perdido o fundo, eu não achei uma boa compra. Então, fechei meu profit e só fui observar o mercado. Então, esse foi aí as operações do índice, tá? Eu fiz duas operações simples, em nenhuma delas corri risco de stop, beleza? Porém, esqueci de desativar dessa aqui o meu trailing stop. Essa aqui eu já fui com trailing stop mesmo, ali já foi meu ponto de saída mesmo, porque ele começou a perder um pouco de volume. Então, já deixei meu trailing stop no fundo desse candle, né? Na minha intenção era o que? Esse candle, quando ele estava se formando aqui, ele ia lá em cima lá, mas ele não foi, né? Ele deixou esse candlezinho fraco aqui, aí eu quis sair. Beleza. A movimentação de dólar, vamos colocar o WDO. WDON. WDON eu não fiz nenhuma operação. O meu profit não está habilitado para fazer operações no dólar, porque eu não deixei margem na minha corretora para dólar, tá bom? O dólar ele abriu aqui, ó, nessa região, né? Ele tentou fazer um movimento aqui, não teve força, né? Aqui eu tinha a mínima do dia, tá? Ele veio, deixou uma mínima, tentou, tá? Ele tinha perdido já essa mínima aqui, ó. Deixa eu dar mais um aqui para vocês entender melhor. Ó, quando o ativo faz esse movimento aqui, ó, ele abriu, tá? Deixou uma mínima. E aí o candle anterior, o candle posterior, perdão, perdeu a mínima dele. O mercado está falando para mim que ele pode ter uma correção. Ele veio, rompeu a máxima aqui, mas deixou uma vela, tá? E aí ele teve um candle expressivo aqui, ó. Fundo tá aqui, aonde eu poderia ter colocado uma venda aqui, né? Alvo lá embaixo, ó. Teria pego aqui um trade bem sossegado também, não teria corrido risco de stop, mas eu não tenho margem aqui para operar e eu não quero operar dólar por enquanto, tá? Depois dele ter feito esse movimento, o que aconteceu com ele? Ele veio, certo? Para um range. Família, eu venho falando muito isso aqui, né, eu venho falando muito isso aqui no meu canal, tá? Nos meus últimos vídeos. Então, não vou repetir de novo. Não vou repetir de novo.
nós tivemos um dólar bem lateral hoje, tá? Nota que em nenhum momento aqui ele mostrou para mim uma expressiva de compra, tá? Apesar que muitos entusiastas aí, eu estava acompanhando algumas lives aí de alguns youtubers, eles chegaram até mesmo a comprar fundo de canal, certo? Tá errado? Não. Ó, ele bateu aqui fundo de canal, beleza, compra, objetivo, topo do canal, fundo do canal, objetivo, topo do canal, né? Aqui ele deu duas opções de compra, ó, uma aqui e uma aqui, ó, certo? E aí o que é que você tem aqui no meio, ó? Você tem os 50% do canal, tá? Não tá exatamente no 50%, mas você tem uns 50% aqui, ó. Ó. Quando ele não sobe completar o canal, ele vai a 50%, ó, que nem aconteceu aqui, ó, e volta. Aqui ele completou, ó. Aqui ele foi até 50%, voltou. Aqui ele decidiu dar uma testada abaixo do canal, voltou, meio do canal, e aí ele começou a fazer zigue-zague para baixo. Então, ó, aqui você teve uma oportunidade de uma operação aqui, duas, tá? 3, 4. E aí, ó, quando ele aconteceu de perder canal, aí quando ele não, ele deixou o topo aqui, fundo aqui, ó, aonde teria mais uma operação. Aqui, ó, quando ele decidiu aqui, ó, nessa região aqui perder fundo, ó, eu poderia colocar uma venda aqui em qualquer lugar aqui, né? Poderia colocar a venda por aqui, pode ser aqui, ó, 5 operação, dá pra fazer aqui nesse meio tempo. E aí o que acontece? Ele volta lá de novo. Pera aí, família, pera aí que eu tô me perdendo aqui já. Tá, ele perdeu o fundo. E aí eu tinha marcado de novo essa região de topo. Não, essa região, eu tinha marcado essa região de topo, mas aqui a média que eu apaguei. E aí o que seria para mim? Uma venda aqui, ó, 6. Operação dá para fazer aqui, ó. E aí ele tinha deixado esse topo. Perdeu o fundo com candle expressivo. Dá para fazer mais uma operação, 7, né? Aqui ele tentou um toque, ó. Ele foi aqui, voltou de novo, tá? Porque aqui teve um pequeno pullback, tá? E aqui dava para fazer uma outra compra, outra venda, né? Perdão. E aí, no final do dia, eu marquei aqui os últimos topos e os últimos fundos, tá? Tinha deixado aqui, ó, esse topo e esse fundo, beleza? E aí ele ficou aqui dentro, não operei nenhuma vez no dólar. Pela estratégia aí que eu tenho estudado, daria para fazer aí belas operações sem correr risco, tá? Mas como eu falei, né? Eu não ativei limite para operar dólar. Por enquanto eu não vou operar dólar. As operações aí que eu vi no dólar foi essas. Lembrando que eu estou no 5M aqui, doleta 5Ms. Quem pegou uma queda dessa aqui, boa. Vamos ver quantos pontos. Quem conseguiu pegar uma venda aqui. Caramba, quase 100 pontos, isso é louco. Bom, família, meu panorama de hoje foi esse. As oportunidades que eu vi de compra foi essa, de operações foi essas, tanto no índice quanto no dólar, tá? Eu fiz 2 operações hoje, tá? Eu acho que foi o dia que eu menos operei, foi hoje, certo? 2 operaçãozinhas, nenhuma delas eu corri risco de stop. Por quê?
não, não é saudável você lutar contra a tendência, tá? Não é saudável. Muitas das vezes você toma stop, beleza? Então, tente procurar a tendência, tente entender o gráfico para você ir a favor dele. Qual é a minha expectativa para dólar e índice? O índice, apesar desses movimentos que ele deixou, nós ainda estamos em movimentos de alta, tá? Olha isso. Meus movimentos de alta são muito maiores do que meus movimentos de baixa, então nós ainda estamos numa tendência de alta, tá ok? Quando ele vai parar? Quando ele vai parar de subir? Quando ele começar a deixar movimentos, certo? De baixa, beleza? Quando ele parar de renovar os topos, quando ele começar a renovar os fundos, tá? Aí sim, quando ele começar a perder os fundos, na verdade, aí sim ele começa uma tendência de baixa, beleza? Mas a expectativa aqui do índice, para mim, no dia de amanhã, é ele continuar essa tendência que ele está fazendo, apesar dessa boa inclinação aqui, de um momento de euforia, né? Eu sei que a qualquer momento aí o mercado vai começar a corrigir forte aí, mostrando uma venda expressiva, tá bom? Dólar. Minha expectativa para dólar. Vamos colocar no 30 minutos também. Ó, nota que agora ele está dentro desse range, beleza? Minha expectativa do doleta seria ele começar a romper topos e deixar topos mais expressivos também e começar a aumentar volumes, beleza? No demais é isso. Nós não tivemos. Não tem como a gente identificar, chegou no fundo, já era o movimento ali, agora o dólar vai subir de novo. Não, isso vai depender do mercado, beleza? Família, tô ficando por aqui. Se vocês tenham gostado aí dos nossos conteúdos, não esqueça daquele like maroto que nos ajuda a produzir conteúdo, porque nos mostra que você está sim gostando dos nossos conteúdos, beleza? É isso aí, tô ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!